Bom dia, o meu nome é Hamilton. Eu vou falar um pouquinho sobre a história da matemática no Egito e essa videoaula ela é de uma série produzida por mim, Hamilton, Ana Carolina Cravo e a Fernanda Buzinaro Venites, com orientação da professora doutora Vanessa Largo. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a história humana e depois a gente fala sobre a história do Egito. Então, nós éramos coletores, vivia de árvore em árvore coletando alimentos. E houve um aquecimento global, mas primeiro houve um resfriamento e a água se concentrou nos polos. E toda essa faixa tropical do planeta, ela começou a sofrer com secas. Então, as árvores se distanciaram e para fazer essa coleta, então precisava desses seres primitivos, ir procurando ver de longe o alimento, se levantar e ir até lá. E isso já foi evoluindo para a gente se tornar bípede. E nisso, a maior dificuldade ela estava em distinguir se determinada coisa colorida que dava numa árvore, se era realmente alimento, ou se era algo venenoso, pimenta, ou alguma coisa assim. Então, houve uma necessidade de comunicação, de passar um saber adiante. E nisso tudo foi desenvolvendo uma linguagem que depois se tornaria escrita e também a linguagem matemática. Tem um autor que fala que somos seres matematizados, né? Então, para eles correr de algum animal, eles precisavam ter uma noção matemática também. Nisso tudo, eles começaram a comer carne também e foram formando os pequenos povoados. E eles começaram a perceber que, por exemplo, você faz uma caçada, mas você não precisa comer aquilo naquele momento. Então, esse excedente você pode guardar. Esse animal começa a se reproduzir e eles é, entendem que eles podem domesticar tanto plantas quanto animais. Para domesticar as plantas era necessário você estar perto de leito de grandes rios, tipo Mesopotâmia, que era Tigre e Eufrates, e aqui no caso do Egito, que era o Rio Nilo. Então, essa domesticação de plantas, que é a agricultura, que foi há 11 mil anos, ela permitiu o aumento mais rápido da população, fixou o homem à terra e nos obrigou a gente a se organizar socialmente de forma mais complexa, porque era necessário dividir o trabalho e também o que se colhia desse trabalho. O ser humano ele foi forçado a compreender melhor os ciclos das estações do ano, a contar o tempo por meio de calendários também, e isso levou a gente a observar os astros e aprimorar a nossa percepção daquilo que a gente chama de número. Só que isso tudo só foi possível graças à segurança alimentar, porque isso possibilitava você ter tempo e recursos humanos para você desenvolver estudos e tal. E nessa observação dos astros, os egípcios eles notaram que a cheia do rio Nilo ela ocorria pouco depois que a estrela Sirius se levantava a leste antes do sol nascer. Eles desenvolveram um calendário com 365 dias, que era composto por 12 meses de 30 dias cada um, e os últimos 5 dias do ano eram reservados para a festa. O registro da escrita ele aconteceu relacionado ao lugar que ele estava. Na Mesopotâmia havia muito barro, havia barro abundante, argila. Aí eles fizeram o registro deles em tábuas de barro. Já no Egito foram usados papiros. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a matemática no Egito. Quem fazia a matemática no Egito, quem desenvolvia todos os métodos, eram os escribas reais. E eles também eram encarregados pela administração civil e também pela administração militar. Todos esses registros, eles eram feitos em papiros. Existem vários papiros. Os mais famosos são o papiro de Ames, o papiro de Moscou e o papiro egípcio de couro. Aqui ao lado a gente tem na imagem de cima o papiro de Ames, que Ames foi o escriba
que escreveu esse papiro, e o de baixo é o papiro egípcio de couro. Eu vou falar um pouquinho então sobre o papiro James. O papiro James, ele é um livro, ele é um compilado de vários papiros em um só. Ele continha cálculos exatos e era conhecido como uma introdução ao conhecimento de tudo que existe e aos segredos obscuros. Esse papiro, ele, como eu já disse, ele foi escrito por Ames, que era o escriba, e ele copiou esse texto em 1600 a.C., de vários outros papiros que o original era ali por volta de 1800 a.C. Esse papiro ele possui tabelas, problemas de aritmética, problemas de geometria, entre outros. Quando uma técnica dava certo, por exemplo, o escriba ele conseguiu desenvolver uma técnica matemática. Essa técnica ela era tida como verdade e não era modificada. Se estava servindo ali para o que ela se propunha, para o dia a dia deles, então estava ótimo. Vou falar um pouquinho agora sobre os números. Os egípcios eles utilizavam um sistema de base 10, ou seja, eles utilizavam um sistema decimal. Esse sistema ele era aditivo, ou seja, apenas somava-se os valores dos numerais. Ou seja, você poderia ali agrupar, não importava a ordem. Isso era muito diferente do sistema numérico que os babilônicos usavam, que era um sistema sexagesimal posicional, ou seja, a posição ela importava, ela era importante. E isso permitiu com que os babilônicos criassem algoritmos mais complexos ou desenvolvessem algoritmos mais complexos. Aqui a gente tem o sistema de numeração deles. O número 1 era um pauzinho, o 2, dois pauzinhos, até 9. Como é um sistema decimal, no 10 troca. Então no 10 era esse arco. No 100 troca para espiral e assim vai. Esse 1 milhão, ele é representado por um deus com a mão para cima, com as mãos para cima. Ele foi utilizado lá só mais no Egito mais antigo. Depois ele some dos registros.